Para a gente falar de resiliência, a gente vai falar da teoria da perspectiva. E para isso, eu vou precisar fazer um gráfico. Então vamos supor aqui que a gente tem dois eixos. Esse eixo daqui é o eixo de satisfação, né? Quanto mais para cima, maior a satisfação, menor a satisfação. Quanto mais para cá, maiores as perdas. Quanto mais para cá, maiores os ganhos. Então vamos supor que você começou a treinar na academia, certo? Quando você começa a treinar na academia e você tá aqui, velho, é só perda. É só perda e pouca satisfação. Porque você tá perdendo o seu tempo, você tá ficando cansado, você tá, cara, perdendo tempo que você poderia estar jogando videogame, poderia estar no bar, tá tendo que fazer dieta. Então aqui, ó, esse tempo daqui, ele é um tempo muito ruim. E essa curva daqui, ela é uma curva que ela demora. Você vai fazer primeiro um treino de adaptação, que é um treino frouxo. Então você vai fazer um treino, às vezes, com um pezinho pequeno. Às vezes vai fazer o treino só com a barra, na maquininha, junto com o idoso. Vai ter velho pegando mais peso que você. Você vai se sentindo mal. Então você tá perdendo tempo, tá perdendo energia, tá ficando cansado, você não tá tendo ganho imediato. Então demora pra você ver alguma coisa surgindo daqui. Porém, a partir de que você chega a um determinado momento, você chega aqui, ó. Boom. Você começa a ter mais ganhos e se sentir mais satisfeito. Então você começa a entrar no shape, você começa a gostar do jeito que você se olha no espelho, você começa a aumentar a carga. Então quando você tá aqui, você está muito feliz. Quando você está aqui, você está muito triste. Tudo que tá nesse momento que você tem mais perdas e menos sensação de ganho é o que é a construção de resiliência. É quando você tá fazendo algo no momento que não tá legal, que você não consegue ver um benefício imediato, mas que é o que vai fazer você poder passar para poder ter algo no futuro. A gente tem um sentimento de aversão à perda. Então a gente costuma ser mais afetado pelas perdas do que pelos ganhos. Então, uma perda dói muito mais na gente do que a gente ganhar. Então, se alguém te der um golpe de 10 reais e você ganhar 20, você vai lembrar mais do golpe do que do dinheiro que você ganhou. Então a gente tá tentando o tempo todo evitar perda, porque a gente quer evitar a fadiga, evitar o desconforto, evitar a coisa ruim, e a gente queria que as coisas fossem mais imediatas, e quando não é imediato, a gente tenta negar aquilo. Porém, não existe crescimento que ele não vem através do desconforto ou algum nível de desconforto. E isso não é frase de coach, isso é teoria comportamental cognitiva. Isso é psicologia pura. Não existe nenhum tipo de crescimento que ele não venha através de algum tipo de desconforto. Então vamos pensar que você vai estudar. Você precisa estudar, você precisa sentar, você precisa parar, em um determinado momento, botar a bunda na cadeira e ler. Você precisa anotar, você precisa pesquisar. Demora, custa um tempo. Você quer fazer uma faculdade? Custa 4 anos da sua vida. Você quer ficar no shape? Você vai precisar treinar. Você pode até tomar um anabolizante, mas mesmo que você tome um anabolizante, você vai ter que treinar. Você quer ganhar uma faixa numa arte marcial? Você precisa treinar. Você quer melhorar na corrida? Você precisa correr. As coisas, elas custam um esforço. Então, o crescimento, ele vem através do desconforto. Você fica tão desconfortável até o momento que você começa a ficar bom em algo e aquilo fica sendo algo confortável para você. Não existe crescimento no vácuo. E essa que é a grande questão da resiliência. Você precisa suportar esse momento de desconforto para você ter algo. E aí entra na grande questão, que eu acho que é a questão desse vídeo. A gente vive uma epidemia na nossa sociedade de prazer imediato. A gente quer prazeres agora. A gente tem cada vez menos paciência, a gente tem mais ansiedade, a gente quer as coisas que funcionem para agora. Eu quero ganhar dinheiro agora, eu quero ser feliz agora, eu quero resultado agora, eu quero performar agora, eu quero ser muito bem-sucedido agora, eu quero reconhecimento agora. E a construção, ela perdeu o valor, principalmente numa cultura de redes sociais, onde a gente tá sempre se comparando, vendo o valor nos outros. Então a gente quer entrar no protagonismo da parada, a gente não quer construir algo. Eu quero ser a melhor pessoa do mundo, eu não quero construir algo pra talvez ser bom. Não, eu quero ganhar agora, me dê agora. E isso, quando ele vem com uma frustração, a porrada é maior ainda. E a resiliência hoje, na minha percepção, é o principal atributo principalmente para jovem, mas para qualquer pessoa que queira sobreviver aos próximos anos. Porque numa geração que a gente está ficando com a nossa saúde mental cada vez mais afetada, nossa comparação está cada vez mais desequilibrada com os posts que a gente vê no Instagram, onde a gente é afetado por um influenciador o tempo todo,
Você ser resiliente, você ser resignado e você ser esforçado é o que vai fazer com que você consiga ter resultado nos seus planos pessoais, profissionais e familiares. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre resiliência. Então, se prepara que tá começando Conversas Difíceis. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador. E esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você para se inscrever por aqui. Clica no botão aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like. E, se você quiser também, você pode ouvir esse programa na versão em áudio, em Edson Castro Show, lá no Spotify. E se você está ouvindo a versão em áudio, não esquece de apertar em 3 pontinhos e deixar sua avaliação aí de 5 estrelas pra gente. Pra gente começar falando de resiliência, é importante a gente entender basicamente o que é resiliência, né? Eu vou tentar resumir de um jeito bem idiota, mas resiliência é a nossa capacidade por passar por situações difíceis da nossa vida e perseverar diante delas. Então, eu tive resiliência para vencer um dia de treino puxado, ou eu tive resiliência para viver um momento financeiro difícil, eu tive resiliência para viver uma crise na minha empresa, eu tive resiliência para viver um problema no meu relacionamento. Então, resiliência é essa capacidade de você superar momentos difíceis, que são muito difíceis, mas você consegue aguentar eles. A TCC, a Teoria Comportamental Cognitiva, ela tem um termo que chama catastrofização, que é o maior inimigo da resiliência, que é a gente estar numa situação e a gente entrar num loop de pensamento onde a gente rumina aquele pensamento várias vezes, ao passo de que uma situação que já é ruim parece ser pior a ponto de parecer que não tem a saída dela. A gente falou bastante sobre isso no podcast sobre psicologia com a Lisa Guerra, vai estar aqui em cima, recomendo bastante você ouvir ele. E aí, é importante a gente falar que às vezes a situação ela é realmente muito ruim. A situação ela é realmente ruim, às vezes vai ser uma merda mesmo, tá? Não é que você tá exagerando, às vezes a situação ela é ruim. Mas isso não quer dizer que não existam saídas para aquela situação, ou de que você não possa viver alternativas àquela situação, ou de que às vezes você precisaria aceitar o que você tá vivendo. São as abordagens diferentes que você pode ter. Então tem uma parada que chama dicotomia do controle, que é quase uma base de um pensamento estoico, né? Se eu não me engano era Marco Aurélio que falava isso, que a gente precisava separar as coisas em 2 grupos. O grupo de controle, o que você pode controlar, e o grupo do que não tá no seu controle. Então na época dele, o que um indivíduo não controlava? Ele não controlava a guerra, não controlava a epidemia, não controlava um infortúnio. E o que ele podia controlar? As ações dele, as reações, as atitudes, onde ele gastava o tempo dele, os hábitos dele. Então uma pessoa deveria passar muito mais tempo pensando em onde ela pode controlar do que ela não pode controlar. E é justamente aí que a psicologia funciona, que é a questão do coping, que é como você lida ou como você processa eventos estressores na sua vida. Então, por exemplo, você está lidando com uma situação muito ruim. Você pode focar em olhar só para a situação ruim, ou você olhar no que você pode fazer mediante aquela situação. O que está na tua mão? Quais são as coisas que você pode fazer naquele momento? Como você pode agir naquele momento? Quais são as medidas que você pode tomar? Porque você ficar olhando só para coisa ruim é realmente muito ruim. Às vezes, a gente vai ter momentos que a gente não vai conseguir sair daquele buraco, é normal, mas no fim do dia você vai ter que olhar e falar assim, tenho que seguir em direção a algo, eu tenho que fazer algo. Se eu ficar parado contemplando o caos, nada crescerá em cima disso. E a resiliência, ela vem justamente em cima disso. Estou passando por uma situação ruim, está tudo muito ruim. O que eu tenho a mãos? Eu tenho isso. Beleza, o que eu posso fazer? Como eu posso lidar com isso? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer na minha mão agora? Como é que eu posso construir algo? Como é que eu posso resolver algo? E assim, nem sempre a gente vai ter dia bom. E acho que essa é uma questão da resiliência que muitas pessoas não entendem. Você vai ter dias ruins. Sim. Ponto. Vão ter dias que vão ser menos melhores que os outros. Vão ser dias que vão ser péssimos. Então tudo bem ter um dia ruim. Vai ter um dia de bad vibes. Vai ter um dia que você vai ter... Às vezes dói pra caralho. Às vezes uma situação realmente tá uma merda. Tá tudo bem. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar parado ali. A gente precisa às vezes de um momento pra sofrer. É normal. Ninguém não sofre. Não existe um não sofrer. Mas você escolhe o quanto que você vai sofrer por algo. É isso que tá na nossa mão. Você pode não escolher sofrer, vai doer. Mas você pode escolher quanto tempo você vai ficar se vitimizando por algo. E aí entra um outro ponto, que é muito mais fácil a gente viver um papel de vítima, a gente viver um papel de desconforto, do que a gente olhar e, de novo, começar a fazer o processo pra gente sair daquela curva. É muito mais fácil olhar e falar assim,
isso é o que o destino quis pra mim, eu sou uma vítima, tudo está contra mim, tudo está conspirando pra que eu seja péssimo, pra que eu seja horrível, e eu tenho que me resignar ao que eu estou passando. E veja bem, não estou falando que você não pode ser crítico ao sistema, crítico às coisas. Aliás, você mora no Brasil e tem que ser muito crítico a tudo. Mas você tem que olhar e falar assim, dado as condições nas quais eu estou inserido, o que eu posso fazer para viver melhor? Ponto. Para eu ter menos sofrimento. Se eu sofro 5, se eu puder sofrer 4, eu tô sofrendo menos. É isso. É uma resolução de você entender que caminhos você pode fazer para diminuir o seu sofrimento ou para melhorar a sua qualidade de vida. Isso é a resiliência. É você começar a construir instrumentos psicológicos, de hábitos, para você melhorar a sua condição no qual você tá vivendo. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo meu que a mãe dele teve câncer. Tem uma situação super difícil. E, é muito difícil lidar, coisa super pesada. E não preciso nem falar que é uma coisa que, faz mal tanto pra mãe dele, quanto pra ele, quanto pra família. Todo mundo fica muito abalado. E aí a família teve que ser muito resiliente pra passar por aquele momento. Porque se a família fica desesperada, uma situação que já é ruim, ela já vai ficar pior. Porque existem coisas que eles vão ter que fazer. Ela vai ter que passar pelo tratamento, ela vai ter que ter uma rotina diferente, a família vai ter que criar uma rede de apoio, vai ter que fazer as paradas. E como a família encara aquilo, é como você lida com aquilo. É uma situação fácil? Não. É uma situação que permite, alegria, felicidade, mas não. Mas se você colocar mais sofrimento ali do que o sofrimento que já existe, a coisa fica pior. Vão ter momentos de chorar, vão ter momentos de ficar pra baixo, mas a família dele se aproveitou daquela situação pra tentar se unir mais, pra tentar se juntar mais. Foi quase um alerta pra aquela família de tipo assim, uma coisa grande tá acontecendo aqui, uma coisa muito difícil tá acontecendo aqui. Eles se uniram mais, aquele núcleo se fortaleceu mais por causa daquela situação, porque eles tiveram instrumentos melhores pra lidar com aquilo. Agora imagina se cada um se desesperasse, se irmão começasse a brigar com o irmão, se a galera começasse a apontar um dedo um pro outro, a galera começasse a brigar entre si, a coisa que já era ruim ficava pior. E essa que é uma parada importante de entender, né? Você não tem que lutar nada sozinho. Quanto maior a sua rede de apoio, quanto mais pessoas você tiver ao seu redor, quanto mais gente estiver te ajudando, melhor ainda. A luta ela fica mais fácil, você vai se tornar mais resiliente, quanto mais ferramentas você tiver, quanto mais sabedoria você tiver, quanto maior a sua rede de apoio. Aliás, por falar em rede de apoio, tem uma dica legal pra você. Você que tá com seu negócio, você que tá com uma empresa, querendo focar no crescimento em determinada área, ou às vezes tá querendo descansar mais. Queria ter um pouquinho mais de tempo livre pra eu poder descansar, pra eu cuidar da minha família e fazer um hobby, alguma coisa. Minha recomendação pra você é a Já Vendeu. A Já Vendeu é uma plataforma de inteligência artificial que cria um vendedor que se otimiza sozinho, que cuida das suas vendas desde o oi até o pagamento final. A Já Vendeu ajuda você até triplicar o seu número de vendas por mês e permite que você venda sábado à noite, domingo à noite, naqueles momentos que você tá longe do celular. Já Vendeu é um vendedor por inteligência artificial que funciona no WhatsApp, e a gente sabe como o WhatsApp facilita muito as vendas de quem tem um negócio, e com esse tipo de ferramenta na mão, você vai conseguir ter o tempo suficiente para cuidar da sua família, para cuidar do seu tempo, para cuidar do seu negócio, e é o tipo de ferramenta que é muito importante pra gente que empreende, porque a gente sabe quão resiliente o empreendedor precisa ser. E usando o cupom Edson10, você tem 10% de desconto nos seus 3 primeiros meses na Já Vendeu. Dá uma olhada no link, vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E aqui eu quero entrar num papo, que é uma frase que eu gosto de repetir bastante aqui, é que não existe cesta de 10 pontos. E muita gente não entende o que quer dizer essa frase e eu vou explicar de novo. Um jogo de basquete, ele tem 3 variações que você pode fazer. Você pode fazer um lance livre de 1 ponto, uma cesta de 2 pontos ou uma cesta de 3. Não tem cesta de 10. Se seu time tá perdendo de 10-0, você vai ter que fazer 3, 3, 3 e 2. Só que um jogo de basquete, ele é muito dinâmico. Então às vezes você vai fazer 3, outro time vai fazer 2. Você vai fazer mais 3, outro time vai fazer mais 2. E aí você vai reduzindo a diferença ponto a ponto, até que em determinado momento você possa virar o jogo. Mas você não vai conseguir virar em um lance só. O problema é que a gente é tão imediatista que a gente quer virar as coisas muito rápido. Principalmente por conta do efeito de comparação de rede social, por ansiedade que a gente vive por causa das redes. Então, eu trouxe uma série de dados aqui, ó. Um estudo feito pela Nature Human Behavior, lá do Reino Unido, mostrou que entre cada 7 jovens de 10 a 19 anos sofre
com problemas de saúde mental. E o uso das redes sociais está diretamente relacionado a esses problemas de saúde mental. A gente tem várias pesquisas que mostram que depressão, ansiedade e baixa autoestima estão ligados ao uso excessivo de redes sociais. Outras pesquisas mostram que jovens com mais problemas de saúde mental passam mais tempo em redes sociais do que jovens sem problemas de saúde mental. E o uso excessivo de redes sociais pode deixar a gente mais propenso a desenvolver depressão, ansiedade e diversos outros tipos de problema. Esse uso excessivo de redes, essa comparação excessiva que a gente faz, que vai afetando a nossa saúde mental, ela vai quebrando a nossa resiliência, porque a gente vai sentindo que a gente não é merecedor, que a gente não é capaz, que o outro é melhor que a gente não serve pra nada, que a gente é ruim, que a gente é péssimo. E esse efeito comparativo, ele vai abalando a nossa resiliência, porque a resiliência, que nem eu te falei, é você passar por aquela curva pra você ganhar o ganho depois. Só que se você tá nesse momento daqui, se comparando com quem já tá ali, não é justo. Não é justo com você. Você tá sendo desonesto com você até. Porque você tá passando por uma jornada. Você ainda tá no meio do caminho. Às vezes você vai começar o caminho. Pior ainda, às vezes a gente faz comparação com pessoas que tiveram mais dinheiro que a gente, tiveram mais condição que a gente, mais educação, ou estão em contextos muito melhores que o nosso, e a gente tá se cobrando a partir de uma régua que ela não é comparável. É óbvio que você não vai ter aquele resultado. Olha o estilo de vida que a pessoa teve, olha o seu. Talvez você não vai ter aquele resultado agora. Ou talvez você nunca tenha. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um resultado melhor. E acho que essa é uma parada que é vital de você entender. A sua situação agora, ela não pode ser uma condenação pelo resto da sua vida. Como é que você pode achar uma questão de conforto? Onde é que talvez seja o ponto de mudança? Porque sempre tem espaço pra mudar. E essa que é a questão de resiliência. Você olhar pra uma situação que ela parece impossível, você fala assim, cara, isso aqui parece impossível. Tá, se é impossível, se não tem nada que mudar, você tem que aceitar. Mas se dá pra mudar alguma coisa, pra onde eu posso ir? Será que eu posso estudar e me qualificar um pouco? Será que eu posso achar um emprego melhor? Será que eu posso mudar de área? Será que eu posso mudar de cidade? Será que eu posso pedir uma ajuda? Será que eu posso trabalhar com alguma outra coisa diferente? É você olhar pra onde você pode ir. E não deixar uma situação se tornar uma condenação pelo resto da sua vida. Porque às vezes o que você é agora, ele não é o que você vai ser amanhã. E eu sei que é injusto pra caralho, pô, eu num puta lugar aqui de privilégio, playboy, vivendo a vida boa, falar isso, mas eu já tive momentos na minha vida que eu me achava um merda, que eu não ganhava dinheiro, não tinha dinheiro pra nada, eu era um fudido, não conseguia ir pra lugar nenhum, não conseguia fazer nada, não tinha perspectiva de nada, achava que minha vida era uma merda, achava que minha vida era pra lugar nenhum, falava assim, cara, não sei se vai dar, só que me fudendo, não sei pra onde é que vai dar essa porra daqui, de estar, tipo, desamparado pela vida. Mas eu sempre fui uma pessoa muito automotivada de falar assim, cara, isso aqui é uma merda, mas, pô, eu preciso acreditar que tem uma coisa melhor amanhã. Nem que seja num ramo pessoal meu. Nem que seja a minha felicidade pessoal do dia. Porque eu acho que essa que é a parada, assim, a gente precisa lutar contra a apatia. É preciso lutar diariamente contra a apatia. Não existe desenvolvimento se a gente não sair da apatia. Se a gente largar a vida, a gente se ferrou. Tem um mito que eu adoro esse mito, que ele é muito sobre a vida moderna, que é o mito do Sísifo, que é esse cara que se fudeu, mexeu com Zeus ficou puto com Sísifo e amaldiçoou Sísifo a ter que empurrar uma pedra pro alto de uma montanha, e sempre que o Sísifo chegava no alto da montanha, a pedra rolava de volta, o Sísifo tinha que descer e subir a montanha empurrando o Sísifo de novo. E aí um cara que é genial, que é o Albert Camus, escreveu um texto que é A de se imaginar Sísifo feliz. Que ele fala o quê? Que apesar de Sísifo estar sempre empurrando a pedra, a gente tem que imaginar que Sísifo está feliz em empurrar a pedra. É preciso encontrar a felicidade no empurrar da pedra, não no chegar do alto da montanha, porque o alto da montanha ela nunca vai chegar. Então a gente precisa lutar contra a apatia, de entender que tipo assim, pô, tá ruim agora? Tá ruim agora. Mas assim, pô, deixa eu ver se eu consigo ficar amanhã menos pior. Porque é uma conta que é básica, assim, ó. O 1 é maior que o 0. Toda vitória, ela é uma vitória. Toda bonança, ela é boa. Pô, ganhou um aumento de R$100. Pô, não é um aumento de 1.000, não é, mas é um aumento de 100. Pô, eu trabalhava 6 por 1, agora eu tô trabalhando 5 por 2. Que ótimo. Pô, eu trabalhava 2 horas do trabalho, agora eu tô trabalhando 1 hora do trabalho. É uma vitória do caralho. Uma vitória do caralho. Pô, você ganhou pra caralho. Você melhorou um tiquinho a sua condição de vida, você melhorou um pouquinho a sua qualidade de vida, você conseguiu um pouquinho a mais. E é esses pouquinhos que a gente precisa, é esses destravares pequenos que a gente precisa. A resiliência é isso, a gente de tiquinho em tiquinho até que a gente faça nossa curva da felicidade. A resiliência é você acreditar que você tá empurrando aquela pedra e aquela pedra é a felicidade, que você vai ficar feliz uma hora ou outra. Porque se você deixar que aquela pedra te empurre pra baixo, acabou. E acho que é uma grande questão da resiliência, que é importante da gente entender, que a nossa vida ela é composta de várias coisas. E
E a gente tem uma tendência muito ruim a deixar que uma coisa contamine as outras. E a gente precisa lutar contra isso. Às vezes um sentimento ruim contamina todos os outros bons. Ah, meu trabalho tá uma merda, então minha vida pessoal vai ficar uma merda, meu namoro vai ficar uma merda, minha vida familiar vai ficar uma merda, minha saúde vai ficar uma merda, minha academia vai ficar uma merda. Não, seu trabalho tá uma merda. Por que todo mundo foi condenado por causa do seu trabalho? Ou às vezes você tá devendo dinheiro no banco, você tá. Uma merda. Você fica ansioso, fica. Mas você ainda tem outras coisas na vida. Você ainda tem sua família, ainda tem seu rolê. O dia de amanhã ainda vai estar lá. Você ainda pode resolver as coisas. Por isso que eu falo, a gente precisa ter vida. Vida além das coisas. Vida além de trabalho e dinheiro. A gente precisa ter vida espiritual, vida familiar, vida pessoal, hobby, gosto, prazeres. Coisas que vão além de trabalhar e ganhar dinheiro. Porque é isso que dá o estímulo pra gente ter resiliência. Às vezes eu odeio o que eu faço, mas o que eu faço me permite ter um estilo de vida que eu gosto. Porra, tá ótimo. Tem motivo melhor pra você ser resiliente no seu trabalho do que você saber que você vai chegar na sua casa e sua mulher vai estar feliz, o seu filho vai estar feliz, a sua família vai estar feliz, você vai estar feliz porque eles estão felizes e você consegue prover felicidade pro seu lar? Existe felicidade maior do que você saber que, pô, eu tenho um emprego de merda, mas eu chego em casa e eu abro minhas cartinhas de Pokémon, eu adoro minhas cartinhas de Pokémon. Ou eu, por exemplo, comprei um joguinho novo que eu adoro, chama Absolum. Pô, jogo legal, pra caralho esse jogo. Pô, minha alegria é terminar de trabalhar e falar assim, trabalhei bastante, fiz meu dinheiro, posso parar agora e jogar Absolum, que é o que eu vou fazer depois de terminar de gravar esses vídeos. Vou jogar Absolum até dormir. Porque é minha felicidade. Pô, é óbvio, a minha resiliência é eu preciso trabalhar pra ter dinheiro, pra ter tempo suficiente pra jogar Absolum. É isso, essa é a minha pedra. Essa é a pedra que eu empurro, é ter meu tempo pro meu videogame. Enfim. Há de se imaginar se isso for feliz. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis. Valeu.